A partir daí, então, temos um conjunto de publicações que hoje já são muito significativas, desde essas primeiras teses, onde também a minha se encontra, passando pelas teses depois mais recentes de alguns colegas também da Universidade do Minho, sobre questões de telejornalismo, questões de televisão, também no plano das crianças. E na década de 90 vem-se comprovar novas regularidades na gestão dos alimentos telejornais, sendo claramente identificada essa prioridade dada à atualidade trágica, à catástrofe, aos acidentes. Falava-se então da necessidade de uma nova ética para o audiovisual e exigia-se ao Serviço Público de Televisão a defesa da identidade cultural portuguesa e uma visão pluralista e multicultural do mundo, por assim dizer. Outras obras surgiram, por exemplo, vários textos compendiados no livro de Mário Mesquita, O Quarto Equívoco, onde a questão da telecerimónia, do cerimonial político, o problema, por exemplo, da dualidade entre cerimónia e tragédia, vista na tese de Eduardo de Sintra Torres. Portanto, quer dizer, ao longo da década de 90, de facto, foi-se constituindo uma bibliografia extremamente interessante e importante para esta área dos estudos televisivos e, designadamente, do jornalismo televisivo. E ficava, por assim dizer, uma importante observação, neste caso do teórico francês Gérard Leblanc, quando ele dizia que a dramatização da atualidade, enfim, a referência à questão da atualidade trágica, etc., a dramatização da atualidade é uma das componentes essenciais da história da informação de massa, e nomeadamente da história dos jornais televisivos. A simples apresentação das catástrofes, sejam elas naturais, sociais ou históricas, enquanto acontecimentos de natureza imprevisível e imperecível, dispõe claramente do princípio da predominância da mise-en-scène dos efeitos sobre a análise das causas. É um pouco isto que, de facto, nós também observamos ao longo de todo este estudo, que é um pouco essa predominância da mise-en-scène dos efeitos sobre a análise das causas. Há um ano que é um ano extremamente importante, que é o ano de 2005, que é um ano em que aparecem 4 teses de doutoramento nesta área, estudos de jornalismo televisivo. A primeira é uma tese defendida na Universidade de Coimbra, de Inês Alves, Mimetismos e Determinação da Agenda Noticiosa, a Agenda Montra de outras agendas. Portanto, uma tese que, de certa maneira, observa o facto de a maioria da informação que os telejornais dão à noite é já uma informação em segunda mão. 71% da matéria noticiada pelos telejornais da noite são temas já tratados anteriormente pelos outros média, como se houvesse apenas uma atualização ou reciclagem da informação, sem mais aprofundamento, sem investigação. E, portanto, o autor identificava esse jornalismo como um jornalismo de ilustração, de follow-up, ou de animação da atualidade previamente difundida por outros meios. Uma outra tese foi defendida aqui também na área da reportagem televisiva, Jacinto Godinho, que vem considerar que há novas especificidades na relação entre, digamos, sujeito e espectador, quer dizer, em termos de análise do receptor. Ele pensa que a reportagem, enquanto género televisivo, propõe-se a uma interatividade e não a uma interpassividade telejornalística, pensando a lógica audimétrica, a lógica do sistema de audiências e também o dispositivo da notícia, precisamente, enfim, no contexto também que o professor Guilherme falou, o dispositivo de notícia, que vai devorando o quadro da vida pública portuguesa. Cito, vou citar a tese. A outra é a tese de Feliz Bela Lopes, que eu já referi, que estuda o período de 93 a 2003, um período em que
quase inexistência de debate público e político nos canais privados. Portanto, não há informação não diária, não há debates, não há entrevistas, não há sistema político para além daquilo que se passa nos telejornais, durante um período de 10 anos, em análise, 93 2003. E também a tese, portanto, de Nuno Brandão, também sobre a questão do prime time e, de novo, a análise da abordagem, digamos, do tratamento jornalístico, telejornalístico, dos alinhamentos e também, de novo, o problema dessa constante da atualidade trágica presente nos alinhamentos. Há uma tese também importante da professora Estrela Serrano, que é já de 2006, que aborda a questão da relação entre as campanhas eleitorais e as práticas jornalísticas, identificando também um conjunto de problemas que não estão suficientemente, digamos, resolvidos ainda. A abordagem das campanhas digamos, essa dimensão institucional, legitimadora de um status quo consensual, sendo que a análise das peças televisivas mostra que as reportagens evidenciam uma grande dependência dos jornalistas das agendas, das campanhas, dos candidatos e dos staffs eleitorais, emergindo também tendências que submetem muitas das vezes os critérios jornalísticos a essas razões institucionais e um certo condescender relativamente à superficialidade, passividade com que muitas das vezes nessas campanhas surge o soundbite e a própria pequena política. Das publicações mais recentes, eu diria de 2008 para cá, há um livro de referência extremamente importante, um livro sobre a questão das práticas de qualidade na televisão, discurso e práticas de qualidade na televisão, da professora Gabriela Borges e do professor Vítor Rei Batista, da Universidade de Algarve, com algumas abordagens da questão do jornalismo, centradas no problema da pluralidade e da diversidade, a importância da tematização, precisamente, da diversidade dos temas, o problema também da própria questão da qualidade, digamos assim, do trabalho jornalístico, dito, neste caso, por uma investigadora brasileira. Há telejornalismo de qualidade quando uma cobertura jornalística representa a pluralidade de interpretações e a diversidade de temas e atores sociais. Portanto, a questão da pluralidade ligada à questão da diversidade da tematização e dos atores sociais, das vozes que naturalmente não podem estar subsumidas apenas à ordem do político. Mais recentemente, enfim, há alguns livros, inclusive, que são interessantes porque não vêm do meio académico, vêm sobretudo de jornalistas também, portanto, não lembrar do caso do livro do José Manuel Barata Feio, portanto, uma análise bastante crítica sobre a própria televisão pública e as censuras que ele sofreu internamente, etc. E a própria dimensão, digamos, das práticas noticiosas e, digamos, a submissão ao tal critério do isto vende ou isto não vende. Ele diz a certa altura, em 1993, tive a oportunidade de ver aplicar na RTP o novo critério editorial vigente. Isto vende ou isto não vende? Portanto, a informação era tratada em função da captação, digamos, do receptor final, se era muito aliciante ou pouco aliciante para fidelizar, para vender e manter à frente da televisão, do aparelho, o receptor, enfim, neste caso, telespectador. Há também um livro recente de
da Judite Souza, que levanta também um conjunto de problemas interessantes numa outra perspectiva, digamos, não tão crítica como o Jamel Alberto, mas numa perspectiva de reflexão mais de questões de antologia, etc. também. E muito recentemente surgiram obras, não ainda todas, mas pelo menos uma primeira obra, Telejornais em Exame, do nosso saudoso conhecido colega Joel da Silveira, do colega da Escola Superior de Comunicação Social, que de facto desenvolveu diferentes estudos em Portugal. Infelizmente não pude vê-los serem publicados. O primeiro saiu já na editora Colibri, tem o título de Telejornais em Exame. É um trabalho que resulta de um conjunto de estudos empíricos também coordenado entre o Joel da Silveira e uma professora americana, a professora Pamela Shoemaker. E portanto esse livro foi publicado muito recentemente e é com certeza uma das obras neste momento também de referência nos estudos sobre o jornalismo televisivo em Portugal. Bom, mas eu voltaria de facto um pouco à minha visão bastante crítica do sistema de mídia, do sistema do jornalismo que se tem vindo a praticar. Eu penso que também a visão de conjunto que se extrai destas pesquisas é também um pouco favorável ao sistema de mídia e às práticas jornalísticas em Portugal nas últimas décadas. Eu penso que hoje, porventura, não interessará tanto aprofundar os erros cometidos, mas talvez recusar exatamente todo esse conjunto de práticas, recusar essa não inscrição, por exemplo, do professor José Gil, que é de certa maneira um potencial que cresce do próprio jornalismo para o potencial que cresce social e financeiro, sobretudo. De forma a salvaguardar então este princípio democrático, este abismo com o qual nos confrontamos, digamos, em termos também na sociedade portuguesa, em termos mais económicos e financeiros, eu penso que importa então enfrentar de forma distinta esse fazer jornalismo, as suas práticas, convocando claramente para essa inscrição das dimensões da virtude civil, digamos, dos valores e experiência da cidadania e da herança cultural portuguesa, da identidade cultural portuguesa. Trata-se, no fundo, de reconduzir o jornalismo não ao seu quarto equívoco, como o Mário Mesquita e, de certa maneira, onde ele está, mas à dimensão efetiva e urgente de quarto poder. Muito obrigado.